Bom dia! Segunda-feira, dia 5 de abril, Despertando com Dharma. Já o episódio 36, mês e 6 dias, com a Ana Vitória Lenini. Se chama Lisboa essa música. Bom dia, Andrés. Bom dia, Maria. Oi, Ana Tereza, tudo bem? Oi, Cris. Isis, bom dia, Rúbia. Tudo bem, gente, por aí? Que bom tê-las aqui, muito feliz. É sempre uma alegria. Bom dia, Karen, iniciar amanhã assim e ver esses nomes que muitas pessoas não conhecem ao vivo, né? Mas que se tornam companheiras, companheiros, amigos, parceiros dessa ideia. E frente a tudo isso que a gente está passando, é um alento, assim, né? A gente poder ver essas pessoas, ver esse nome, né? Bom dia, Marisa, bom dia, Clayton. É sempre muito bom, porque justamente a gente vê que essas pessoas estão aí, né? Isso é para se comemorar. Bom dia, Jonathan. E a gente tem que comemorar isso. Bom dia, Fernanda. Então, dessa forma, assim. Bom dia, Fabiola, Carla, tudo bem? Oi, Cris, oi, Pri. Essa é a Ana Vitória com a música Lisboa e o Lenine. Bom dia, Silvia. Então é sempre bom comemorar, né? Assim que cada... Bom dia, Guilherme. Que cada segunda-feira, cada dia que a gente inicia, assim, e estamos aqui, né? Estamos aqui, nesta luta, nesse aperfeiçoamento, eliminando nossas condições kármicas. Bom dia, Lucilena. Então vamos lá, vamos começar. Assim, ó, eu resolvi, eu estava olhando e eu resolvi pular uma página aqui, são duas páginas na verdade, porque vai falar sobre o Tonglen, e eu comentei que por questões de prudência, eu prefiro não fazer. Não tem nada demais. Como eu já expliquei, o Tonglen é dar e receber, né? Mas eu não sei quem são as pessoas que estão aí do outro lado. E as pessoas que vão ouvir depois mesmo, a live fica gravada, enfim. Então a gente nunca sabe como vai tocar isso. E embora eu tenha sido iniciado no Vajrayana, eu sou iniciado, né, em várias práticas do Vajrayana, várias práticas. Eu não tenho autorização, embora o Dalai Lama mesmo tenha escrito isso aqui, né? Tá aqui. Mas eu não sei como é que toca aí nas pessoas, então eu vou ser prudente, tá? Quem quiser, não é nada secreto, não é nada, tá? Tem ali Tonglen, né? E bem como se diz, assim. Aí procurem, façam a prática se vocês acharem que devem fazer. Eu costumo não fazer, tá? Só quando eu estou realmente muito equilibrado. E aí eu faço, né? Mas, então, eu por prudência resolvi pular, tá bem, gente? Então, bom dia a todos, a todas. Vamos começar aqui no capítulo 12, a realização de mudanças. O processo da mudança. Examinamos a possibilidade de alcançar a felicidade por meio do esforço para eliminar nossos comportamentos e estados mentais negativos. Em geral, qual seria a sua abordagem para de fato realizar isso? Superar os comportamentos negativos e fazer mudanças positivas na nossa vida? Perguntei. Ele foi direto, né? E é isso que a gente quer saber, né? O budismo tem que ser aplicado no dia a dia, senão não vai servir, né? Se a gente começa a estudar demais o budismo, a gente fica envolvido com várias complexidades dele, e no fim, quando chega no final da nossa vida, ao longo de 1 ano, 2, 5, tu vê que tu não aplicou, tu só estudou. Então tem que ter esse cuidado. O budismo ele é dividido em várias partes. Uma delas é cognitiva, que não é necessariamente a mais importante, é uma parte. Tá? Quando a gente estuda os 3 treinamentos da mente, ele se subdivide em o budismo se divide em vários pontos, assim. Então tem o budismo científico, o budismo cognitivo, dentro dele tem o cognitivo, tem a filosofia budista, tem a religiosa, ele vai se dividindo em várias etapas. Nos 3 treinamentos da mente a gente vai estudar todas essas etapas, assim, mas todas formam uma coisa só. O primeiro, aí o Dalai Lama responde, o primeiro passo envolve o aprendizado.
Respondeu o Dalai Lama: a educação. Creio ter mencionado anteriormente a importância do aprendizado. O senhor está se referindo a quando conversamos a respeito da importância de aprender sobre como as emoções e comportamentos negativos são prejudiciais à nossa busca da felicidade e como as emoções positivas são benéficas? Então perguntou Howard. Isso mesmo. Mas ao examinar uma abordagem para realizar mudanças positivas dentro de nós mesmos, o aprendizado é apenas o primeiro passo. Há outros fatores também: a convicção, a determinação, a ação e o esforço. Então não adianta nada ter aprendizado se tu não tiver a convicção, a determinação, a ação e o esforço. Logo, o passo seguinte é desenvolver a convicção. O aprendizado e a educação são importantes porque ajudam a pessoa a desenvolver a convicção da necessidade de mudar e ajudam a aumentar sua noção de compromisso. Essa convicção da necessidade de mudar, por sua vez, desenvolve a determinação. Em seguida, a pessoa transforma a determinação em ação. A forte determinação de mudar possibilita que a pessoa faça um esforço sistemático para implementar as mudanças efetivas. Esse fator final de esforço é de importância crítica. Então é isso, não adianta só ter vontade de mudar, ter todos os pensamentos positivos e ficar, não, eu acordei hoje, fiz todo um trabalho de pensamento positivo. Gente, tem que partir para ação. Tem que cada dia eliminar algum ponto dos seus hábitos e padrões que impedem que tu vá ali para a convicção, determinação, ação e o esforço. Então, ação correta, esforço correto, isso faz parte do caminho ótimo. É o mesmo que... Tentem pensar na seguinte analogia. Tu quer cortar uma árvore, né? Então, é preciso essa ação. É preciso uma ação discriminatória, que a gente vai chamar no budismo, né? Essa determinação. Então, tu tá ali com o machado afiado, tu tem as ferramentas. E aí tu começa a dar o primeiro golpe, o segundo golpe. Se tu perder a concentração... Se tu perder o momento ali, tu tem a sabedoria, tu tem todo o movimento, tu sabe como fazer, mas se tu perde a concentração, que é jhana, né? Se tu perder jhana, se tu perder a prática da contemplação, da concentração, os golpes vão começar cada vez a bater em determinadas áreas que não no meio, não no mesmo lugar. Para a árvore cair, tu tem que bater sempre no mesmo lugar, né? Então essa concentração é preciso, para isso tem que ter atenção plena e determinação. Até que então tu vai manter sempre o mesmo golpe. É assim na vida, não adianta tu acordar hoje com algumas éticas e aí amanhã outras, depois outras e achar que vai construir alguma coisa. Tu vai bater em todas as partes da árvore, não vai derrubar nunca. Nunca. Desse modo, por exemplo, se estamos tentando parar de fumar, primeiro precisamos nos conscientizar de que o fumo é prejudicial ao corpo. Precisamos de educação. Creio, por exemplo, que a informação e a educação do público a respeito dos efeitos nocivos do fumo modificaram o comportamento das pessoas. Creio que agora nos países do Ocidente é muito menor o número de pessoas que fumam do que num país comunista como a China, em virtude da disponibilidade das informações. No entanto, esse aprendizado por si só costuma não ser suficiente. É preciso aumentar essa conscientização até que ela leve a uma firme convicção quanto aos efeitos nocivos do fumo. Isso reforça a nossa determinação de mudar. Finalmente, é preciso exercer o esforço de estabelecer novos padrões de comportamento. É desse modo que a mudança e a transformação interiores ocorrem em todas as coisas. Não importa o que estejamos tentando realizar. Então, gente, sem determinação, aquilo que eu digo sempre aqui na live, né? Tu dizer que tu é assim, que tu foi criado assim, que tu é dessa maneira, é só uma desculpa, né? Por mais que tu tenha tido uma infância difícil e tudo mais, a chance que tu tem de quebrar com esse karma é tua, é 50%. Tu pode manter ou não. Ora, não importa que comportamento estejamos tentando alterar, não importa para que ato ou objetivo específico estejamos direcionando nossos esforços. Precisamos começar com o desenvolvimento de um forte desejo ou disposição. Precisamos gerar grande entusiasmo.
E aqui uma noção de grave importância é um fator preponderante. Essa noção de seriedade é um elemento poderoso para nos ajudar a superar problemas. Por exemplo, o conhecimento sobre os terríveis efeitos da AIDS. Aqui então estava no período que a AIDS estava muito forte, né? Foi 20 anos atrás. Produziu uma noção dessa natureza que pôs um freio no comportamento sexual de muitas pessoas. Creio que com frequência, uma vez que estejam disponíveis as informações adequadas, esse sentimento de seriedade e compromisso surgirá. É o mesmo agora para o Covid, né? Dá para transferir para agora. Portanto, essa noção de grave importância pode ser um fator vital para a efetiva mudança. Ela pode nos dar uma energia tremenda. Por exemplo, num movimento político, se existe uma sensação de desespero, pode surgir uma enorme noção de gravidade, tão intensa que as pessoas podem até se esquecer de que estão com fome e pode não haver nenhum cansaço ou exaustão no esforço para alcançar seus objetivos. A importância da noção de gravidade não se aplica apenas à superação dos problemas no nível pessoal, mas também no nível comunitário e global. Quando estive em St. Louis, por exemplo, conheci o governador. Lá eles pouco antes haviam tido fortes inundações. O governador me disse que se preocupou quando a inundação ocorreu pela primeira vez, por acreditar que, tendo em vista a natureza individualista da sociedade, as pessoas não fossem colaborar, que elas pudessem não se dedicar àquele esforço orquestrado da cooperação. No entanto, quando a crise aconteceu, ele ficou pasmo com a reação das pessoas. Elas foram tão solidárias e tão dedicadas ao esforço conjunto para lidar com os problemas da inundação que ele ficou muito impressionado. Portanto, a meu ver, isso demonstra que, a fim de alcançar objetivos importantes, precisamos de uma avaliação da noção de gravidade, como nesse caso. A crise era tão séria que as pessoas instintivamente uniram forças para reagir a ela. Infelizmente, comentou ele, com tristeza, não costumamos ter essa noção de gravidade dos fatos. É o que está acontecendo agora, né, gente? Vamos ser bem sinceros, assim, sem querer passar panos quentes, assim, e existe uma nuvem de negacionismo, assim, do que está acontecendo nesse momento no Brasil, assim, em relação ao Covid, e que ela foi implantada de uma maneira, assim, que muito mais tarde, quando essa nuvem ela se dissipar, as pessoas vão se dar conta, assim, da gravidade que foi não terem atendido, né, os pequenos cuidados, assim, que se tinha que ter, né? E as pessoas olhando só para si, assim, né? Não, mas eu preciso sair de casa, eu preciso, todo mundo precisa, não é só tu, né? Então esse cuidado, mais adiante um dia a gente vai se dar conta, assim, porque enquanto o karma está amadurecendo, quando ele acontece, tu não tem lucidez. Percebam isso. Percebam que cai a ficha só muito depois, né? De tudo que a gente faz, assim, qualquer coisa, assim, né? Qualquer situação. Mas muito depois a gente vê o quanto a gente prejudicou, assim, muitas pessoas. Fiquei surpreso ao ouvi-lo falar na importância da noção de premência, tendo em vista o estereótipo ocidental da atitude asiática, de deixar como está para ver como fica. Atitude decorrente da crença em muitas vidas. Se não acontecer agora, sempre haverá uma outra vez. Mas então a questão é saber como desenvolver esse forte sentido de entusiasmo para mudar a noção da gravidade no dia a dia. Existe uma abordagem específica do budismo? Perguntei. Para o praticante do budismo, existem diversas técnicas usadas para gerar entusiasmo, respondeu o Dalai Lama. A fim de criar uma noção de segurança e entusiasmo, encontramos no texto do Buda uma análise do precioso valor da existência humana. Falamos sobre quanto potencial se encontra no nosso corpo, como ele pode ser significativo, os bons propósitos para os quais ele pode ser usado, os benefícios e as vantagens de ter uma forma humana e assim por diante. Então isso a gente estuda mesmo, é bem simples, procurem aí sobre os benefícios. E essas discussões estão ali para instilar uma noção de confiança e coragem, bem como para induzir um sentido de compromisso a fim de que usemos nosso corpo humano de modo positivo. Depois, para gerar um sentido de grave importância a fim de nos dedicarmos às práticas espirituais,
relembramos o praticante da nossa impermanência, nossa morte. Quando falamos da impermanência nesse contexto, estamos falando em termos muito convencionais, não acerca dos aspectos mais sutis do conceito de impermanência. Em outras palavras, somos relembrados de que um dia poderemos não mais estar aqui. Esse tipo de entendimento. Essa conscientização da impermanência é estimulada de modo que, quando estiver associada à nossa apreciação do enorme potencial da nossa existência humana, ela nos confira um sentido de urgência e de que devemos usar cada instante precioso. Então foi aquilo que eu falei agora de manhã ali, né? Logo que eu abri a live, assim. É uma alegria ver os nomes de vocês aqui, né? Não estou rogando praga, né? Como se diz, né? Mas é uma alegria, porque nessa situação que se está, assim, ou até mesmo porque de repente sentiu preguiça, porque não conseguiu, sei lá, né, não dormiu bem. Então, aparentemente todos dormiram bem, porque acordaram e conseguiram clicar na live. Já é uma alegria, porque a impermanência está aí, né? Essa contemplação da nossa impermanência e morte parece ser uma técnica poderosa, observei, para ajudar a motivar a pessoa, para desenvolver um sentido de urgência, com o objetivo de efetuar mudanças positivas. Ela não poderia ser usada como técnica também por não budistas? Creio que se poderia tomar cuidado na aplicação das várias técnicas a não budistas. É aquilo que eu digo sempre. Quem é não budista, cuidado. Cuidado. Não é porque é um terreno perigoso. Porque se tem que ter um pouco de prudência, assim, quando entrar nos textos, disse ele pensativo. Talvez essa se aplique mais a práticas budistas. Olha aí. Afinal, seria possível usar a mesma contemplação com o objetivo de exatamente oposto, comentou com uma risada. Ninguém garante que eu vá estar vivo amanhã. Então, tanto faz se eu me divertir a valer hoje. Entenderam? O nihilista, né? O nihilismo prega isso. Né? Então, já que tudo é impermanência, né? Já que tudo vai acabar, então eu vou fazer qualquer coisa, hoje eu vou aprontar, vou fazer horrores, vou machucar alguém, porque de qualquer forma amanhã eu não vou estar vivo. É possível. Né? Então o nihilista vai pregar isso. Então, para quem não conhece os estudos budistas, acha que o budismo cai nesse nihilismo, mas não cai. Também pode cair no eternalismo, né? Já que as coisas são como são, né? Então que fiquem assim, né? Para eternas, né? O eternalismo. Então tem que ter esse cuidado de não cair dessa ponte assim, para um lado ou para o outro. O senhor tem alguma sugestão de como os não budistas poderiam desenvolver esse sentido de urgência? Bem, como já salientei, é aí que entram a informação e a educação. Por exemplo, antes de conhecer certos especialistas e estudiosos, eu não tinha conhecimento da crise do meio ambiente. No entanto, depois que os conheci e que eles me explicaram os problemas que estamos enfrentando, fui inteirado da gravidade da situação. Isso também pode valer para outros problemas que enfrentamos. Mas, às vezes, mesmo dispondo das informações, nós ainda poderíamos não ter a energia necessária para mudar. Como podemos superar isso? Perguntei. O Dalai Lama parou para pensar antes de responder. Creio que nesse caso pode haver categorias diferentes. Uma poderia derivar de alguns fatores biológicos que podem estar contribuindo para a apatia ou falta de energia. Quando a causa da nossa apatia ou falta de energia se deve a fatores biológicos, talvez seja preciso trabalhar no nosso estilo de vida. Se tentarmos dormir o suficiente, seguir uma dieta saudável, evitar o álcool e assim por diante, atitudes desse tipo ajudarão a manter nossa mente alerta. Em alguns casos, podemos até mesmo recorrer a medicamentos ou outros tratamentos físicos, se a causa tiver como origem uma enfermidade. Mas existe também outro tipo de apatia ou preguiça, o tipo que deriva simplesmente de uma certa fraqueza da mente. O Lama Padma vai colocar isso como posicionamentos de bolha. Tá? Então tem as bolhas, bolha menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Então os posicionamentos de bolha seriam mais ou menos... No Zen tem isso também. Mas o Lama Padma me prestou isso do Zen, porque o Lama Padma ele nasce no Zen, né? O Lama Padma Santen. Então ele nasce no Zen, ele cria o Zen no Rio Grande do Sul e depois ele migra, né, para o tibetano.
mas empresta do Zen essa ideia de bolhas que no Zen a gente não chama de bolhas, vamos chamar de categorias. E essas bolhas, essas categorias, elas são fáceis de identificar, assim. E não levem isso como um preconceito, é apenas, como é a visão. Aquelas pessoas que estão presas dentro de uma bolha, que é a bolha, por exemplo, de simplesmente não há nenhuma diferença, elas simplesmente levantam para trabalhar, para poder ganhar dinheiro, para poder comer, porque elas não teriam esse tempo, elas não têm esse tempo que a gente está tendo aqui agora, né? Elas têm que pegar o ônibus, têm que levantar, têm que pegar esse ônibus, têm que trabalhar, têm que voltar, pegar o ônibus, né? Somente para sobreviver, nada mais. Não existe nenhuma possibilidade de outra coisa na vida delas. Então, se falar para elas, vamos ouvir o Dharma, de que forma? Né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer. Né? Estão presas nessa bolha. Né? E às vezes por não ter escolhas também, claro. Mas há outras bolhas em que as pessoas estão presas porque querem, porque elas têm esse tempo. As oportunidades estão acontecendo, como agora. Aí a pessoa daqui a pouco levanta, ao invés de ouvir o Dharma, ouvir alguma coisa, ou, enfim, praticar. Né? Ela vai ligar um rádio numa estação em que vai falar sobre morte, sobre né, a violência, e como é que começa o dia dela. Olha a diferença de vocês começarem o dia com um pensamento, embora a gente estude várias categorias, né, não tão positivas, porque tem que limpar o mato para chegar no positivo. Essas pessoas como é que vão virar, né? Como é que vão ter o seu dia? E essas pessoas vão passar o dia assim. Aí à noite o que elas vão fazer? Elas vão assistir a novela, né? Das 6, das 7, das 8, das 9, nem sei quantas novelas tem ainda, né? E essas pessoas vão ficar presas a isso, vão achar que a vida é isso. Né? No final de semana vão assistir aqueles programas, não sei se ainda existe, Faustão, se existe ainda. Fantástico existe, né? Então é isso, as pessoas vão ficar presas. Isso não está sendo preconceituoso. Só que elas estão presas nisso, achando que isso é a vida, né? É esse tipo de informação, assim. Ou não, outras coisas também. Entenderam, né? E essas pessoas presas a esse contexto, elas vão dizer, não, mas eu não tenho tempo para essas bobagens, isso aí não vai mudar nada, né? E aí a pessoa do nível 1, da bolha 1, ela vai daqui a pouco observar que pode ter outra coisa. Ela pode muito bem assistir o Fantástico no final do domingo e na segunda de manhã ouvir o Dharma. Ela começa a entender que tem algo mais. Ela começa a perceber alguma coisa. E aí ela, na bolha, eu estou dando um sobrevoo ridículo em cima das bolhas, tá? É só para apurar a conversa, para dar um exemplo. Então, essa bolha 1, a pessoa começa a se dar conta que ela pode equilibrar isso. Pô, eu posso me divertir ouvindo um programa de auditório, bobinho, assim, mas no outro dia eu vou ouvir o Dharma, ou eu vou praticar o Espiritismo, ou eu vou estudar filosofia, ou eu vou praticar o altruísmo, enfim, entender? E ela começa a colocar um pé ali, e alguma coisa acontece. Aí ela começa a estudar, aí ela vai para a bolha 2, ela começa a estudar. Ela começa a perceber que aquilo está fazendo bem para ela. E ela começa então a estudar e há um movimento. Ela começa a ter essa chama da lucidez. Quando essa chama da lucidez acontece, quando ela começa a acender, quando ela começa a perceber a mudança em si, ela quer que os outros percebam isso também. Bolha 3. Aí nessa bolha 3 a pessoa está inundada disso. Não há mais. Aí precisa motivação. Muitas pessoas chegam na bolha 1 e bolha 2 não conseguem mais sair. Porque precisa motivação correta. A motivação correta é bodhicitta. É o despertar da mente. Chitta é mente, bodhi, despertar. Né? Então o despertar dessa mente, quando acontece o despertar dessa mente, ela percebe que tudo aquilo que ela está fazendo não é para ela. É para todas as pessoas. Então ela não pode mais se dar o direito de simplesmente ter aquilo para si. E ela vai entender que as pessoas que estão presas na bolha -1, 0, 1, elas estão presas não porque elas querem, porque elas não estão vendo. E ela não vai julgar quem vê o Fantástico, quem vê o Faustão, sei lá o que vocês quiserem. Né? Vejam, não tem problema. Mas ela não vai julgar isso. Ela vai mostrar que isso também pode ter, mas também tem outras coisas. Ela começa a mostrar isso. Aí vem a bolha 3, que é então fazer em benefício de todos os seres. E por fim a bolha 4, né? Que aí estão os mestres, os Budas, os Bodhisattvas, que alcançam a possibilidade de libertar a todos os seres. Que aí estão alguns lamas, alguns monges, alguns, né? Não todos. São essas pessoas, Dalai Lama, enfim. Bodhisattvas, né? Bodhisattvas de verdade. Assim, meu sogro era um Bodhisattva. Pessoas que fazem a vida é isso. Né? Então, escolham que bolha vocês estão, de qualquer forma, né? Procure escolher a melhor. Tá? Vamos fazer uma praticazinha de
estabilização. Percebam que bolha vocês estão. Não se julguem, não fiquem apavorados. É isso. Não é nem bom nem ruim, é apenas a constatação. É só isso. Não adianta eu espernear aí, ficar brabinho, porque eu disse, porque tu fica só fazendo isso. Não muda nada. Não muda nada. Muda se tu começar a ter. Como é que eu transmigro de uma bolha para outra? Não sai estudando, não sai correndo estudar, não é isso. Observa, pratica a meditação, observa a contemplação, observa qual a tua motivação correta. Se a tua motivação correta ainda estiver presa dentro de trazer somente benefícios para ti, tu tá aí, agora eu estou indo no Zen. Então tu vai trazer, tá numa categoria que é apenas benefício próprio. Ela ainda não é a motivação correta, mas ela começa por ali. É uma porta. Então não se julga também, não se culpe dessa maneira. É uma porta de tu entrar para uma motivação correta que é atingir a todos. Ela transcende. Porque a meditação não é somente para tu fazer relaxamento, né? Quer fazer relaxamento, faz massagem. Eu sempre sou muito direto com isso, assim, sem meias palavras. A meditação tem que ir além do relaxamento. Tu te sentiu bem com aquilo, então, sim, os blocos e as faixas, isso. Então, se tu te sentiu bem dentro disso, desse relaxamento, agora está na hora de começar a motivação correta e atingir a todos. Certo? Então, quem estiver deitado, que eu acho meio difícil agora, hoje segunda-feira, deve estar todo mundo já na ativa, né? Mas, se estiverem ok, então relaxem, façam uma inspiração profunda pelas narinas, soltem pela boca num suspiro. Quem estiver sentado, apenas desencostem da cadeira, as costas eretas, olhar atento agora já, olhar semiaberto. Descontraem completamente seu corpo. Numa inspiração e numa expiração profunda pela boca. Soltem cada vez mais. Soltem qualquer tensão do corpo. Soltem qualquer situação, qualquer expectativa para o dia de hoje, segunda-feira. Soltem, soltem. Apenas observe o seu corpo relaxando nesse momento. Colocando o seu corpo no estado natural. O estado natural do corpo é não tensão. É não ação. Observe que seus batimentos começam a diminuir. A sua respiração vai ficando cada vez mais sutil. Apenas essa sensação do ar entrando, o ar saindo, o corpo repousando, soltando. Repouse nesse estado básico dessa não percepção. Abandonem qualquer coisa que surja dos órgãos dos sentidos, qualquer classificação. Qualquer pensamento que surgir, simplesmente deixe de lado, observe, sem se fixar. Apenas sinta, respirando, nada mais. Inicie a segunda-feira nesse estado, sem gerar expectativas.
Traga para si agora uma pergunta. Antes de encerrarmos, faça essa pergunta para si e leve durante o seu dia. Qual é a minha verdadeira motivação? Como eu atinjo a motivação correta? O que eu estou fazendo com a minha vida me leva a essa motivação correta? Com os hábitos e padrões que eu tenho, me leva a atingir isso? Ou eu terei que mudar alguma coisa? Passe o dia se observando, em atenção plena, mas com cuidado, com gentileza, com compaixão. E quando encontrar algum hábito que prejudique, apenas diga: olha só, encontrei. Depois pense como vai mudar. Faça uma inspiração bem profunda. Soltem, soltem, soltem. Vamos pegar segunda-feira pelas rédeas, a semana pelas rédeas, o mês pelas rédeas. Vamos mudar? Vamos lá fazer do nosso dia, da nossa semana, o melhor que a gente puder fazer dentro do que a gente tem. Só isso, nada mais. Nada mais. A gente não precisa ser tão incrível assim. Ninguém precisa ser incrível. Tá bom? Ninguém precisa. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas. Que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Tá bem? Uma boa segunda.